Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje trazendo um breve comentário sobre a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Nós teremos aí duas lições, a 2 e a 3, que trazem uma visão panorâmica e geral nos dois testamentos, os eventos que apontam grandes avivamentos realizados por Deus. Nesta lição 2, então, nós podemos elencar grandes avivamentos aí dos livros da Antiga Aliança. É importante ressaltar que numa aula de 50 a 60 minutos não tem como ser exaustivo, ou seja, não tem como, de maneira, mesmo que sintética, falar de todos os exemplos de avivamento do Antigo Testamento. Não é esse o objetivo da lição, mas sim trazer algumas pontuações panorâmicas que exemplificam e constroem na mente do aluno a correta ideia do que é o avivamento. Por que falar a correta ideia? Porque a palavra avivamento, o conceito avivamento, tem tomado diversas proporções e formas que muitas vezes destoam do que concerne ao entendimento bíblico, que é o entendimento correto do que seria avivamento. Hoje, as pessoas pegam os cartazes aí, colocam um bocado de foto de cantores, de pregadores, decoram esse cartaz com um bocado de figura de chamas de fogo e chamam de grande culto de avivamento. Um evento que dura aí 2 ou 3 horas, as pessoas cantam, um tempo resumido para a palavra, e ali há uma emoção, ali há uma euforia, às vezes, tida como um movimento do Espírito Santo, e não necessariamente é, e as pessoas vão entendendo que participaram de um grande culto de avivamento. Mas quando nós visitamos as páginas do Antigo Testamento, observamos, de fato, o que é que Deus entende por avivamento e como Ele opera esse avivamento na vida do seu povo. A verdade prática da lição nos diz que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Eu queria aqui deixar registrado 3 exemplos de avivamento que você, professor, pode utilizar na sua aula, bem como na liberdade, que cada um de nós temos, escolher também outros exemplos. A lição com certeza já foi lida e nós estamos aqui apenas para trazer algumas adições que possam enriquecer a sua aula. Um primeiro avivamento que eu queria destacar é o de Neemias, ali no capítulo 8 do livro que leva o seu nome. Quando nós observamos que Esdras, juntamente com os sacerdotes, se reúnem ali para fazer a leitura do livro sagrado. Não era ainda a Bíblia completa como nós temos, o cânon ainda estava sendo formado, mas eles já tinham ali compilado vários livros que o Espírito Santo já havia inspirado. E nós vamos observar no capítulo 8 que eles se reúnem diante da porta das águas, e Esdras, ele solicita o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. No verso 2, nos dito que homens e mulheres e sábios estavam todos reunidos ali naquela praça para ouvir a leitura do livro sagrado. Interessante que o verso 3 nos diz que essa leitura se iniciou de manhã cedo e durou até o meio-dia. Então, foi um bom tempo em que Esdras estava ali lendo o livro da lei para o povo de Deus. Às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir 15 minutos de exposição bíblica. Às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir 40 minutos ou mesmo 1 hora de uma pregação. Ficam inquietas. Por isso que em muitos ajuntamentos se investe tanto tempo na música, chamado de louvor, que às vezes não é louvor a Deus também, porque o conteúdo do que é cantado enaltece muito mais o homem do que Deus. Mas isso às vezes é uma estratégia para manter pessoas dentro daquele ajuntamento, pois se acredita, e é um equívoco, que se gastar ou investir mais tempo na exposição bíblica, as pessoas vão ficar inquietas e talvez não retornem. Lembrar que ajuntar é diferente de avivar. Para fazer um ajuntamento é muito mais fácil, mas para produzir no povo de Deus um verdadeiro avivamento, isso requer esforço. E a marca que produz o verdadeiro avivamento é a exposição bíblica. Talvez quando nós pensamos no conceito equivocado de avivamento,
vem na mente um culto com muita profecia, muita interpretação de língua, muita visão, muita revelação, muito decreto, tanta coisa. Mas o verdadeiro culto avivado, ele começa com a exposição bíblica. Se o culto tem manifestações de todo tipo, mas não há tempo investido para exposição bíblica, dificilmente aquilo será um verdadeiro avivamento. Não sou eu que estou dizendo, não estou emitindo aqui a minha opinião, mas é o reflexo do que estudamos nas Escrituras Sagradas. Observem também que o verso 3 diz que os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Isso é lindo, porque o povo não só ouvia, mas o povo estava atento, examinando aquilo que estava sendo falado. Lembrando que naquele tempo ainda não haviam tantas cópias, né, dos manuscritos. Ainda eles dependiam da tradição oral. Então as pessoas que detinham conhecimento, elas transmitiam de maneira verbal e as pessoas aprendiam ouvindo. A disposição das cópias seriam feitas a partir daqui pelos escribas e com o início das sinagogas, elas seriam ainda mais disponibilizadas para que as pessoas pudessem ler. No verso de número 5, nos dito depois que Esdras estava em pé e havia perto dele alguns homens que estavam ali também cooperando com aquele serviço, e ali em cima de uma espécie de um púlpito de madeira, Esdras abre o livro e o levanta, o ergue diante de toda a congregação, para que as pessoas pudessem ver aquilo que estava sendo falado, né? Então foi um ato, um gesto simbólico e que trouxe diante do povo uma grande comoção. Glória a Deus. O verso de número 6 diz que o povo estava em pé e Esdras louvou ao Senhor dizendo amém, amém, com a resposta de todo o povo, e assim inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então, observem que após a exposição oral do texto, o povo agora se envolve num grande clima de adoração. Que coisa tremenda, não é, irmãos? E aí, nós veremos mais à frente que os levitas, né, os sacerdotes, eles estavam no seu posto ensinando ao povo a lei, como diz o verso 7. Então, olha como o avivamento aqui em Neemias 8 está intrinsecamente ligado com o ensino das Escrituras. Esta é a fórmula, a receita, não mágica, mas bíblica, de um verdadeiro avivamento. E aí no verso 8 é dito que eles explicavam o sentido das Escrituras. Eles iam dizendo ao povo o que era que aquilo estava querendo dizer, né? Estavam ali de maneira didática, fazendo ali a transposição do conteúdo para que o povo pudesse compreender. E esta compreensão, queridos irmãos, vai causar um grande quebrantamento. O verso número 9, mais uma vez, nos diz que Neemias, Esdras e os levitas ensinavam ao povo, mostrando que aquele dia era um dia consagrado. E o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Não era ouvindo uma profecia, recebendo um decreto, se arrepiando porque viu um anjo, não. O povo aqui chorava, quebrantado, o efeito que a exposição das Escrituras causava em todos eles. E ali é dada um convite, né, uma ordem de alegria, de festa e de regozijo. Observe que a alegria é precedida do choro de quebrantamento. A celebração é precedida da humilhação sincera diante de Deus. O povo se arrepende, o povo confessa as suas fraquezas, né? O povo percebe que está em pecado e pede perdão a Deus, e agora então nasce no coração a verdadeira alegria, o regozijo do perdão, da comunhão que é feita novamente com Deus, e assim há verdadeiro avivamento no meio do povo. E aí no verso número 12 nos dito que todo o povo foi comer e compartilhando assim as refeições e fazendo grande festa, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, aqui em Neemias nós vemos que o avivamento, né, nessa porção do Antigo Testamento, ele é precedido
pela exposição bíblica. E isso fica como exemplo para as nossas vidas também. Queremos também, queridos irmãos, mostrar aqui um segundo exemplo de avivamento. Esse está no livro de Joel, o profeta menor. É interessante que o livro é pequeno, mas o ensino que traz para nós é de grande tamanho, inestimável tamanho, nesses 3 curtos capítulos do livro de Joel. Nós sabemos que o povo estava passando por uma crise econômica, uma crise na agricultura, né? Os gafanhotos tinham sido enviados por Deus para castigar as lavouras como punição, como castigo para o pecado. Que pecado? Pecado de idolatria, da prostituição cultural. De um povo que deixou de adorar a Deus para adorar a deuses estranhos. E aqui o Senhor vai enviar uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão, convidando o povo ao arrependimento para viver agora uma nova vida, uma vida de restauração. E a palavra que Deus vai dar, primeiro mostrando ao profeta que o sinal de que o povo estava passando era a resposta de Deus. Não era algo aleatório, mas sim era consequência do pecado. E aí nós vamos observar que a situação era tão terrível que o verso 4 diz que não sobrou nada, porque cada praga passava destruindo o que restava da praga anterior, né? As pragas de insetos. E o verso 10 diz que eles estão em uma situação assolada, na situação triste, numa situação de destruição, de seca, de falta. Olha quantas palavras fortes no verso 10. Assolado, triste, destruído, seco, falta. Então, era um cenário mesmo caótico em que aparentemente estava tudo perdido. E não lhes faltava apenas os bens materiais. O verso 12 diz que até a alegria tinha se secado dentre os filhos dos homens. E aí qual é o convite de Deus? O convite de Deus aparece no capítulo já primeiro, no verso 13, convidando os sacerdotes a cingir e a lamentar e a entrar com panos de saco como ministros de Deus para chorar no altar, pedindo ao Senhor o livramento, a resposta, a restauração. Ninguém escapa. Neste grande avivamento do livro de Joel, Deus faz um convite, lança uma ordem para todos os grupos. O verso 5, Deus manda os bêbados despertarem, sair da embriaguez e entrar na posição de arrependimento. No verso 11, o Senhor se dirige aos trabalhadores. No verso 2, o Senhor se dirige aos anciãos. Então, todas as classes aqui representadas estão sendo convidadas e exortadas ao Senhor a se arrepender para viver a restauração. No verso 14, o Senhor pede um jejum, um dia de proibição, em que as pessoas renunciem os seus prazeres, em que as pessoas renunciem os seus desejos para mostrar a Deus que verdadeiramente estão interessadas em um grande avivamento. E é lindo o que o Senhor vai fazer. No capítulo número 2, no verso 13, o Senhor diz: eu quero que vocês rasguem o coração e não as vestes. Então, um quebrantamento precede o avivamento, melhor falando. Então, não há avivamento sem choro, sem lágrima, sem jejum, sem arrependimento, sem renúncia, sem abstenção. Avivamento não é só colocar a melhor roupa e ir para um culto, gravar foto do cantor, vídeo do cantor, tirar uma selfie com ele, né? Falar um bocado de línguas estranhas, chorar, se arrepiar e ir para casa. Não é isso. Avivamento implica quebrantamento do eu, humilhação do ego, arrependimento de pecado, derramar a vida completamente no altar, pedindo a Deus uma resposta, sabendo que está numa posição que infringiu a lei de Deus, transgrediu a palavra, desagradou ao Senhor e agora pede a Deus perdão. Pede ao Senhor uma nova oportunidade, uma nova chance, né? E esse avivamento, quando é precedido de quebrantamento, de arrependimento sincero, ele produz uma restauração. E aí Deus visita todas as áreas da nossa vida e produz em nós uma nova vida, não só material, mas sobretudo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E é lindo o que Deus vai fazer aqui no livro de Joel. O verso 16, o Senhor manda o povo se congregar e santificar o jejum.
Ninguém deveria estar isento deste jejum. Nem os noivos, as noivas, nem os recém-casados que estavam em lua de mel, esses também deveriam entrar no jejum. Nem as crianças que eram amamentadas poderiam ficar fora do jejum. Até elas iriam jejuar. Até os animais iriam jejuar. Veja que coisa forte, né? E os sacerdotes deveriam chorar no templo, chorar. Deus não diz, olha, vá para o culto. Não, Deus diz, eu quero vocês quebrantados, chorando, gemendo na minha presença, buscando a minha face. E aí sim, eu, Deus, vou revelar-me. Eu, Deus, vou responder e farei grandes coisas. E o Senhor fez. Porque no verso de número 19, nós vamos ver o Senhor profetizando fartura, dizendo, eu vou enviar o trigo, o vinho e o óleo, e vocês serão fartos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós buscamos a Deus, nós vivenciamos a presença de Deus e todas as bênçãos advindas dela. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é interessante, queridos irmãos, que Deus não só manda, Deus ainda diz a quantidade. O verso 24, ele diz, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e vos restituirei os anos que foram consumidos, perdidos, tragados, destruídos pelas pragas de insetos que foram enviadas. Então, que Deus é esse? Não há Deus como o nosso Deus. Um Deus que tem poder para devolver o que foi perdido e ainda dá em maior quantidade, em maior abastança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era só a promessa de bens materiais, mas sobretudo da presença. E no verso 28 há uma promessa tremenda aí, quando o Senhor diz, nos últimos dias também derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Porque o avivamento não é somente dar a volta por cima, é dupla honra, é sair de tapete para virar cortina, é ter verdadeira prosperidade, enriquecimento. Não! Avivamento é ser cheio da presença de Deus. É viver uma vida de santidade. É usar os dons espirituais que o Senhor nos deu. Uma igreja avivada é uma igreja poderosa no poder do Espírito, no poder da palavra, no poder do nome do Senhor Jesus. É uma igreja onde o culto é enriquecido com a manifestação do Espírito através de dons espirituais. É uma igreja onde o fruto do Espírito, ele está presente. As pessoas amam, as pessoas são alegres, são pacificadoras, são humildes, são benignas, são fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a marca de um povo que é verdadeiramente avivado. E isso nós podemos aprender com o livro de Joel também. E há um terceiro e último avivamento, né, que está ali no primeiro livro dos Reis, e esse também eu queria citar como exemplo para nossas vidas, que foi o avivamento ali do Monte Carmelo. A resposta que Deus dá a Elias, quando diante dos profetas de Baal, Elias clama pelo único e verdadeiro Deus. E é lindo o que nós vemos aqui do versículo 22 até o versículo 46 do primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, quando Elias clama a Deus para que Deus apareça e se revele, mostrando que ele é verdadeiramente Deus. E aqui é lindo a oração que Elias faz, depois que o altar que estava em ruínas é reparado, o altar que estava quebrado é reparado, porque o avivamento, para acontecer, tem que ter altar organizado. Altar é lugar de sacrifício, de oferta, de renúncia, de adoração. Então não há quebrantamento, não há avivamento. Não há adoração, não há glorificação, não há presença de Deus. Não há revelação dos mistérios de Deus. Mas aqui Davi, ou melhor falando, Elias, ele vai restaurar o altar que estava quebrado, e logo depois ele vai fazer uma oração. E a oração que ele faz no verso 36 diz, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. O verdadeiro avivamento, o homem está no lugar que deve estar, e Deus está no lugar que deve estar. Elias aqui se coloca no lugar de servo, e coloca a Deus no lugar de Deus. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Então, quando nós colocamos Deus no lugar que é devido dele, o lugar de honra, de domínio, de adoração, de majestade, o Senhor aparece. Glória a Deus. O Senhor se mostra, o Senhor se revela. Em muitos lugares, Deus está a serviço do homem. Por isso, lá não há verdadeiro avivamento. Muitas reuniões, Deus aparece só para satisfazer as necessidades básicas do homem. Isso não é avivamento. Avivamento é o homem reconhecendo que está a serviço de Deus
e que Deus é Deus, independente de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e que não ensinemos apenas sobre avivamento, mas que vivamos um verdadeiro avivamento. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.